Bom dia a todos, o meu nome é Ciro Coral, serei o apresentador de vocês hoje no webinar Criando Serviços REST com Visual COBOL for Eclipse. Bom, ao final deste webinar, eu recomendo a todos entrar no nosso canal do YouTube Micro Focus Brasil e visualizem, por favor, todos os webinars que já foram feitos sobre o Visual COBOL. Junto com este webinar, vocês terão uma compreensão melhor de todas as funcionalidades que o Visual COBOL pode oferecer para você e para sua empresa. Não deixem de conferi-los. A agenda de hoje ela será composta por uma pesquisa de mercado que a Micro Focus fez com seus clientes, os fatores para eventuais mudanças nas aplicações, um overview do Visual COBOL e um overview do que é REST Web Services, junto com a parte prática deste nosso webinar, que é a demonstração do Visual COBOL para Eclipse. Dentro desta demonstração, eu vou demonstrar um pouco sobre a edição, compilação e execução de aplicações COBOL dentro da IDE Eclipse, a criação de serviços REST e a criação de um front-end automático em COBOL para testar e consumir aqueles serviços que nós criamos. Bom, com relação à pesquisa de mercado que a Micro Focus realizou, ela destaca que 85% das aplicações COBOL dentro das empresas são estratégicas. E quanto maior a aplicação, mais estratégica ela é para o negócio. Dentre essa pesquisa, 2/3 das empresas que a responderam disseram que manterão existentes as aplicações COBOL e que pretendem melhorar a sua eficiência. Quais são aí os principais tópicos para melhorar essa eficiência que essas empresas apontaram? Primeiro, integração com base de dados relacional. Esse é um dos principais tópicos aí que os clientes COBOL precisam inovar. O segundo é a integração com outras tecnologias, dentre as principais, as mais comentadas, estão Java e .NET. Integração com outras arquiteturas como SOA, Web Services, REST, e a utilização das aplicações COBOL em ambientes virtualizados e na nuvem. Bom, da onde que surge todas essas vontades, essas tentativas de inovar? Primeiro, redução de custo. Segundo, resolver o gap de profissional. Não há tantos profissionais capacitados de COBOL no mercado como se tinha no passado. E tudo isso faz com que a gente se pergunte como inovar. Como ser diferente dentro desse mercado, mantendo o que já existe. Bom, além dos fatores relacionados a custo e a gap de profissionais, estão a pressão competitiva, ou seja, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, a aplicação dele sempre parece ser melhor do que aquilo que a gente está fazendo, a padronização dos processos de TI, a incerteza sobre como conseguir inovar com aquilo que nós temos hoje, a falta de profissionais e a percepção também do mercado com relação à linguagem de programação COBOL é algo importante. Por quê? Sempre que você ouve falar de COBOL, todo mundo comenta que é uma linguagem ultrapassada, que vai morrer. Eu já ouço isso há muito tempo e tenho certeza que vocês devem ouvir há muito mais tempo do que eu. A Micro Focus ela vem tentando mudar um pouco essa percepção, já com a introdução do Visual COBOL. No próximo slide, onde nós conheceremos um pouco do overview de produto, estão os principais motivos para essa mudança com relação à percepção do mercado. E o valor estratégico da aplicação, ou seja, a minha aplicação ela é estratégica, eu não posso simplesmente substituir por alguma outra coisa. Bom, a mensagem principal que eu quero passar aqui para vocês hoje é: construa a aplicação ideal para o tipo de negócio que você possui. O que eu quero dizer com isso? Nem toda a aplicação que a gente constrói ela é ideal para que seja executada numa aplicação mobile. Nem todo sistema ele é ideal para ser transformado em uma aplicação web. Assim como nem todo sistema ele é designado ou ele é melhor aproveitado em tela caractere. Nós precisamos primeiro entender o tipo de aplicação ideal para um ramo de negócio, para um módulo, para que depois a gente pense em como construir aquele front-end. Por exemplo, imagine uma aplicação de chão de fábrica
aonde o operador ele precisa pegar no mouse e ficar clicando várias vezes para ler um código de barra. Ao invés de simplesmente ele apontar o leitor de código de barra, ler o produto, já pegar outra caixa, ler o produto, pegar outra caixa, ler o produto. Então, a produtividade em determinadas áreas de atuação das aplicações COBOL, ela é fundamental para que a gente saiba o que construir como front-end. Tá? Então, tenham sempre isso em mente, isso é muito importante. Com relação ao overview do Visual COBOL, nós temos algumas das suas principais características. Mas o que é o Visual COBOL? O Visual COBOL ele é uma ferramenta de desenvolvimento integrado para a linguagem de programação COBOL. A Micro Focus desenvolveu plugins de comunicação para o Visual Studio e para o Eclipse, ou seja, eu consigo criar e editar programas dentro do Visual Studio e dentro do Eclipse. Bom, estar dentro dessas IDEs facilita de certa forma a vida do desenvolvedor e faz com que a integração com outras tecnologias elas aconteçam de uma forma mais fácil. Por exemplo, você consegue fazer a integração de aplicações COBOL com linguagem C, C++, C Sharp, VB.NET, qualquer outra linguagem .NET, Java e muitas outras linguagens. Você consegue compilar programas COBOL para que sejam executados direto do .NET Framework ou direto na JVM, ou seja, eu consigo compilar um programa para .class, consigo compilar um programa COBOL para um bytecode Java. Eu consigo executar a minha aplicação COBOL nos mais diversos sistemas operacionais, como Windows, Linux, e o Linux eu consigo executá-lo tanto em plataformas Intel, em plataformas da IBM, em plataformas Z no mainframe. Fora Linux, nós também conseguimos executar o COBOL em plataformas médias, como AIX, Solaris e HPOX. Bom, suportes aos principais bancos de dados relacionais hoje existentes no mercado, assim como a integração com qualquer outra base de dados que se integre via ODBC. E a gente também suporta ambientes virtualizados e na nuvem, como por exemplo o Amazon AWS e o Microsoft Azure. Bom, a pesquisa de COBOL realizada pela Micro Focus também nos mostrou os principais ambientes de produção COBOL, ou seja, onde os clientes da Micro Focus executam as suas aplicações. E algo que nos chamou a atenção é que a plataforma Linux foi a plataforma com maior crescimento nos últimos 3 anos. Ou seja, clientes de outras plataformas como Solaris, AIX e HPOX migraram para Linux. E por que essa mudança para uma plataforma open source? Primeiro, o Linux ele é extremamente parrudo, confiável e performático, com um baixo custo de manutenção. Todos esses fatores fazem com que o Linux fique muito atrativo para a migração de aplicações COBOL, para reduzir os custos de TI. Ou seja, você vindo para uma plataforma aberta, mais barata e confiável, vai sobrar muito mais dinheiro para você inovar com a sua aplicação, fazendo com que os seus clientes se sintam mais abraçados pela sua organização, com o que diz respeito à tecnologia, entrega de novas demandas, inovações e diversos outros fatores que essa redução de custo pode mostrar para vocês. Bom, o que é REST? Eu peguei um texto direto da Wikipedia para que vocês pudessem ler, mas REST ele é a tradução em português, é a transferência de estado representacional. Ele é um estilo arquitetural que consiste em um conjunto coordenado de restrições arquiteturais. O que isso significa? O REST ele é um web service com uma série de restrições arquiteturais para o seu funcionamento. Ele é um conceito que vem expandindo os protocolos HTTP. Existem diversas explicações, tutoriais e leituras que vocês podem fazer na internet. Eu vou passar algo bem sucinto relacionado ao REST no próximo slide, mas o ponto principal
da nossa apresentação aqui hoje é como integrar as aplicações COBOL com esta nova forma de representar Web Services. Bom, o overview conceitual de Web Services ele funciona da seguinte forma. A minha aplicação cliente, ele faz uma chamada a um Web Service REST, ou seja, ele envia uma mensagem de solicitação. Essa solicitação ela pode ser uma operação ou envio de dados. O Web Service processa aquela informação e devolve uma mensagem de resposta com o resultado daquela operação ou envio de dados que você enviou. Aonde que entra o COBOL aqui? O COBOL ele entra no Web Service, não na aplicação cliente. A aplicação cliente ela pode ser construída com qualquer outra tecnologia atual que existe hoje. Digamos que você já tenha Web Services construídos com o Visual COBOL e daqui a 10 anos uma nova tecnologia de interface de usuário apareceu e você precisa inovar. Como toda a sua regra de negócio ela já está compactada, já está segregada do seu front-end, você vai conseguir mudar só a tela do seu programa, mantendo toda a sua regra de negócio intacta. Como que a gente consegue fazer isso? Nós temos um web server chamado Enterprise Server, ele já vem com o Visual COBOL e é dentro do Enterprise Server que nós vamos realizar o deploy, nós vamos realizar a hospedagem dos nossos serviços REST em Visual COBOL. E agora nós vamos para a nossa demonstração do Visual COBOL for Eclipse. Bom, a partir do momento que nós iniciamos o Visual COBOL para Eclipse, ele vai nos questionar sobre um workspace, ou seja, a área de trabalho onde nós iremos construir os nossos projetos. Eu vou trabalhar dentro desse workspace aqui, o Webinar REST. Eu clico OK, ele vai trazer para mim um workspace em branco. Eu tenho já um conjunto de fontes para que a gente possa testar o funcionamento desse nosso projeto. Então, para a criação de projeto, a gente simplesmente clica aqui em File, New, nós vamos criar um COBOL Project, projeto COBOL. Vou dar o nome de projeto REST, clico em Finish. Bom, um projeto novo em branco foi criado. Como eu já tenho os fontes eles já existem, eu vou importá-los para dentro desse projeto. Então eu clico com o botão direito dentro do projeto, seleciono a opção Import, Import novamente. O meu projeto ele está em um diretório, então eu seleciono aqui File System, clico em Next. Eu seleciono o diretório aonde a minha aplicação está. Aqui do lado esquerdo eu posso selecionar todos os fontes do meu diretório, ou aqui do lado direito eu posso selecionar os arquivos que eu preciso. Posso descartar algum arquivo que eu não preciso dentro daquele diretório. Eu vou selecionar todos porque eu preciso de todos esses arquivos no meu projeto. E eu clico em Finish. Nesse momento, o Eclipse ele está com um build automático ativo. Ou seja, a minha aplicação COBOL, a partir do momento que ela foi carregada, ela já foi compilada. E eu tenho aqui os meus programas para execução. Esse projeto, pelo fato de ele ser um projeto para Web Services, eu vou trocar a configuração da build dele para que ele seja uma DLL. Então, para isso, eu entro nas propriedades desse meu projeto, seleciono Microfocus, Build Configuration, COBOL, e aqui dentro do Target Type eu altero essa configuração para All Native Library Files e clico em OK. Ele faz a recompilação automática da minha aplicação e aqui eu já consigo visualizar as DLLs.
eu vou movimentar o meu arquivo para dentro do diretório de execução da minha aplicação. Eu tenho dois programas aqui. O programa de tela, que é o meu front-end em COBOL. Esse programa aqui em front-end, ele é bem tranquilo, tá? A Procedure Division dele é basicamente um perform até que o usuário digite alguma operação ou 9 para sair. E as operações feitas dentro dessa minha tela são as opções de cadastrar, consultar e alterar, tá? Além da opção sair. E o programa manutenção é o programa onde toda a regra de negócio está. Eu vou receber todas as informações da minha tela através da linkage section. E aí eu realizo as operações de acordo com a solicitação do usuário. Parte de cadastro, consulta ou alteração de algum registro. Para executar um programa dentro do Visual COBOL para Eclipse, eu clico com o botão direito no programa que eu quero executar, desço até a opção Run As e seleciono COBOL Application. Uma nova tela de execução, ela vai aparecer. Eu seleciono a opção que eu desejo. Preencho as informações. Teclo Enter. Operação realizada com sucesso, código 002. Ali em cima eu digito 2, vou digitar o código 1, código 1 sou eu, código 2, Ana Cláudia. Agora eu digito 9 e minha aplicação se encerrou. Bom, essa é a minha aplicação existente com tela em caractere. O meu programa ele já está, de certa forma, modularizado. Tá? Pelo menos eu extraí todas as informações de tela da minha regra de negócio. Por isso que eu tenho dois programas, um com tela, outro com a regra de negócio. Só que o ideal para esse tipo de construção, ou seja, para o tipo de construção de aplicações web service, é que cada uma dessas operações fosse um programa COBOL. Esse seria o mundo ideal. Primeiro, a reusabilidade de código, a fácil manutenção desse código e a modernização. Todos esses fatores fazem com que a modularização dos seus programas COBOL ela seja muito melhor aproveitada se cada uma das suas funções tiverem um programa diferente. No meu caso, não está. É uma modernização que eu preciso fazer de certa forma a toque de caixa. Eu preciso fazer uma modernização rápida. Eu estou perdendo competitividade no mercado. Então eu simplesmente criei ali um evaluate dentro de um programa gigantesco que eu tenho, e cada uma dessas opções ela vai me trazer um resultado diferente. Depois que eu fizer a implantação desse sistema, tudo já estiver funcionando, eu posso ir aos poucos modularizando ainda mais essa minha aplicação. Eu posso fazer com que a operação cadastrar seja um novo programa, o consultar também e o alterar também. Dessa forma, o meu código ele vai estar muito mais limpo, legível e de fácil manutenção. Bom, aqui do lado esquerdo, eu clico com o botão direito dentro do projeto REST e eu tenho a opção New e eu seleciono REST Web Service. O nome do nosso Web Service vai ser Web REST. Mapping eu vou trocar para None, ou seja, eu não quero nenhum mapeamento automático nessa minha aplicação. E o programa onde conterá os meus serviços é o programa manutenção. Clico em OK e Finish. Nesse momento,
um novo diretório, uma nova visualização aqui na área do Workspace foi criada. Essa aba aqui, esse diretório Web Service. Tá? E eu tenho aqui dentro os serviços que eu posso criar. Dentro do Web REST, eu clico com o botão direito e seleciono New Operation. Vou criar uma nova operação dentro desse meu serviço. O nome dessa operação vai ser cadastrar. Aqui em HTTP, eu seleciono dentre os diferentes métodos HTTP que o REST oferece para a gente. Eu vou selecionar o POST. Mais informações sobre esses tipos de método vocês podem também encontrar na internet. Clico em OK. Eu expando aqui do lado esquerdo o Web REST e seleciono cadastrar. Algumas das variáveis, aliás, todas as variáveis que estão na minha linkage section aparecerão dentro desse quadrado aqui. E aqui do lado direito estão os campos que eu vou utilizar para o envio e recebimento de parâmetros dentro desse meu serviço. Para que eu consiga cadastrar alguém dentro desse meu programa, eu preciso primeiro informar a opção de cadastro. Tá? A opção de cadastro é a opção número 1. Isso eu faço aqui dentro de COBOL Assignments, ou seja, aqui são os valores fixos que a minha aplicação vai receber. Então eu clico com o botão direito aqui em LNK Operação e seleciono New Assignment. Para cadastrar, a opção é a número 1, então ele já vem aqui com um valor fixo. E quais são as informações que eu preciso para registrar alguém dentro desse meu sistema? Primeiro, eu preciso dos dados do meu cliente. Antes de movimentar os dados, que seriam aqui em cima as interfaces, os campos de interface, eu vou copiar essas informações aqui para os campos reutilizáveis. Para que servem esses campos reutilizáveis? Vocês vão perceber que os nomes de variáveis que a gente usa no programa COBOL nem sempre são os mais atrativos ou de fácil entendimento. Nesse caso, o LNK indica que são variáveis da linkage section, underline o que aquilo representa para mim. Mas em algumas aplicações isso pode ser algo totalmente diferente do que uma outra pessoa que não conhece o sistema saiba. Então eu posso mudar esses nomes para que seja algo mais intuitivo. Como que eu consigo fazer isso? Colocando essas informações em Reusable Fields, clicando 2 vezes no campo que eu quero e digitando novos nomes de identificadores. Bom, terminei de digitar essas informações, eu posso clicar no dados e arrastar aqui para cima. Então, com isso, todas as informações constantes dentro desse dados, eles serão informações de input. Eu tenho o valor da operação que é cadastrar, tenho todas as informações que eu preciso fazer o registro. E agora o que eu preciso é saber se o registro ele foi armazenado ou não com sucesso. Então, para isso, eu utilizo o file status. Também coloco aqui em Reusable Fields, troco para um nome de melhor entendimento, de mais fácil entendimento. Depois eu arrasto aqui para cima nos campos de interface. Dados são campos que a minha aplicação espera receber. Código de retorno é um campo que a minha aplicação devolverá. Então eu preciso clicar 2 vezes aqui no código de retorno e trocar a operação dele para output. E clico em OK. Nesse momento, a minha operação de cadastro ela já está pronta. Aperto Ctrl S para salvar essa operação. Criarei uma nova operação. Para criar uma nova operação, eu vou seguir os mesmos passos
da operação cadastrar. Então eu clico primeiro com o botão direito em Web REST, seleciono New Operation, digito o nome da operação, consultar, digito OK. Clico 2 vezes na nova operação que foi criada. Se vocês observarem aqui, o Reusable Fields ele permaneceu com as variáveis que eu havia alterado. Por isso que ele é importante na definição de vários tipos de serviço, porque você consegue reaproveitar os nomes que você trocou. Eu poderia, dentro da minha interface aqui cadastrar, clicar 2 vezes nos objetos e trocar o nome aqui em cima. Só que ao criar novos serviços, eu vou ter que digitar tudo de novo. Então, às vezes, se você tem muitas variáveis, é um trabalho muito grande e redobrado sem sentido. Vale muito mais a pena utilizar os campos reutilizáveis. Bom, para consultar alguém, a opção é número 2. Então, eu clico novamente com o botão direito aqui no LNK Operação. Seleciono New Assignments. Digito o valor 2. Eu precisarei do código. Clico 2 vezes aqui. Arrasto, né, o LNK código para interface fields. Clico 2 vezes nele. Eu vou trocar aqui o campo automático. Eu vou trocar o campo por aqui mesmo, tá? Ele é um campo de input. Depois eu arrasto o código de retorno aqui para cima e depois o dados. Essas últimas 2 informações aqui, elas são informações de output, ou seja, eu receberei essas informações na minha aplicação COBOL. Clico 2 vezes no código de retorno, seleciono output. Faço a mesma coisa com dados. Clico 2 vezes em dados e seleciono output. Aperto o Ctrl S e nesse momento a minha aplicação tem as 2 funcionalidades criadas. Eu não vou criar a operação de alterar, tá? Essas 2 elas são suficientes para a nossa demonstração. Para que eu consiga fazer o deploy dentro deste meu ambiente, eu vou contar com o Enterprise Server. Tá? Como que funciona o Enterprise Server? Dentro desse meu projeto, eu vou clicar com o botão direito dentro do Web REST, que foi a aplicação que eu criei, o nome que eu dei. Eu clico com o botão direito dentro dele e seleciono a opção Deploy. Nesse momento, eu vou fazer o deploy para o que nós chamamos, dentro do Enterprise Server, de regions. Tá? São regiões, eu posso ter N regiões, eu posso ter inclusive uma região para cada web service ou ter vários web services dentro de uma única região, para que o Enterprise Server, que é no caso o meu Application Server, faça toda a gestão de acesso desse nosso serviço. Tá? É para isso que o Enterprise Server, uma das funcionalidades do Enterprise Server é justamente isso, fazer a hospedagem das minhas aplicações web services deployadas, tanto com REST quanto com SOAP. Tá? Vamos voltar aqui para a nossa aplicação. O primeiro passo é garantir que essa visualização aqui, ó, Server Explorer, ela está ativa. Como que eu faço isso? Eu clico aqui em View, Show View. Caso o Server Explorer não apareça aqui nessas opções, eu seleciono Other, digito aqui em cima no filtro Server Explorer e lá está ele, dentro do diretório Micro Focus. Seleciona, clique em OK, essa visualização vai aparecer. Vocês vão ter uma tela parecida com a minha. O Enterprise Server ele já faz a instalação de uma instância para vocês. Essa instância já vem com uma região criada. Essa região ela é chamada de ES-Demo, tá? Enterprise Server Demo, é uma região de demonstração. Nós podemos utilizar essa região ou podemos criar uma nova. Nessa nossa demonstração a gente vai criar uma nova. Então clicaremos em adicionar.
Essa nossa região ela pode ser tanto 32 quanto 64 bits, tá? A gente vai criar aqui um nome de serviço, o nome do nosso servidor, perdão. Clicaremos em Next. A gente seleciona qual é o tipo de Enterprise Server que a gente pretende iniciar. Clientes de Visual COBOL só possuirão essa opção. Clientes do Enterprise Developer terão, além dessa opção, a criação de aplicações Micro Focus COBOL para mainframe. Tá? Então, a gente deixa essa opção selecionada, clica em Next, nosso servidor ele já está criado. Eu clico em Adicionar. Bom, antes de eu efetuar a publicação dentro desse nosso servidor, existem algumas configurações que eu preciso fazer. Essas configurações eu faço clicando em Details dentro do servidor que a gente acabou de criar. Eu clico em Detail, eu tenho dois listeners, o primeiro para Web Services e o segundo para Web. Eu vou clicar aqui para editar o meu listener de Web Services e eu preciso garantir que essa opção Web Services e J2EE esteja selecionado, pois é essa o tipo conversacional de suporte que a Micro Focus dá para aplicações REST. A de baixo ela é um suporte conversacional para as aplicações SOAP, ou seja, para a metodologia de Web Services antigo. Então eu volto aqui essa minha configuração para Web Services J2EE e eu preciso dar também um nome de porta de comunicação para essa nossa aplicação. O número de porta que eu vou dar para esse nosso exemplo é 9003. Então lembre-se, é o asterisco, 2 pontos, 9003 como endereço da nossa aplicação. E clico em OK. Eu clico em Home, aqui na lateral esquerda, e clico na opção Start para iniciar o nosso servidor de aplicação. Está realizando algumas tarefas de inicialização e agora alterou de Stopped para Started em verde, ou seja, o nosso servidor ele já está iniciado e pronto para receber a publicação dessa nossa aplicação. Eu volto para a visualização COBOL Explorer. Para fazer o deploy, eu clico com o botão direito em Web REST e seleciono a opção Deploy. Antes de realizar o deploy desse nosso serviço, eu preciso realizar algumas configurações. Então eu seleciono a opção Propriedades. Eu preciso indicar qual é o nome do meu Enterprise Server para o qual eu desejo realizar o deploy. Como eu tenho duas regiões no meu Enterprise Server, eu tenho aqui também duas regiões para selecionar, dois servidores. Eu seleciono o ES REST que nós criamos agora, clico em OK. Eu troco de aba aqui para Application Files para selecionar o programa ADLL que a gente gerou, que vai fazer a execução do nosso programa e eventuais arquivos de dados que a gente possui. Seleciono a opção Legacy Application, seleciono Add Files, vou até o diretório onde a minha aplicação está, seleciono a DLL do meu programa e os arquivos correspondentes necessários pelo programa que eu selecionei. Então, nesse caso, neste meu exemplo, eu preciso apenas do programa manutenção.dll e do meu arquivo sistema.dat. E clico em OK. Clico novamente com o botão direito no Web REST, seleciono Deploy. O deploy ele foi feito e eu consigo visualizar aqui a URI desse meu serviço, ou seja, o endereço para que eu consiga acessar essa nossa aplicação. Como esse nosso projeto ele é um projeto REST,
um arquivo chamado JSON, ele foi criado dentro deste diretório chamado repos. Para que esse arquivo ele apareça, eu preciso primeiro clicar com o botão direito aqui e selecionar Refresh, porque ele é um arquivo novo. Esse é o diretório de deploy da nossa aplicação, eu expando ele, e aqui está o nosso arquivo JSON, que é o arquivo utilizado para geração do programa client. Dentro desse arquivo estão todas as configurações de serviço, juntamente com as variáveis e os tipos dessas variáveis necessárias para a comunicação. Se elas são do tipo input ou output, se ele espera, se ele é do tipo get ou do tipo post. Eu acho inclusive que eu criei errado o tipo da minha operação consultar, eu precisava criar ela como tipo get e eu acabei pulando essa etapa. Então eu vou deletar esse meu serviço aqui, consultar, vou precisar criar ele de novo, um passo que passou despercebido. Então consultar, e eu seleciono a opção get. Aqui em consultar eu vou repetir rapidamente os passos que eu havia feito. E salvo. Antes de eu clicar no meu serviço e fazer o deploy novamente, eu preciso primeiro remover esse serviço dentro do servidor ES-REST publicado. Como que eu faço isso? Eu clico aqui nos detalhes do serviço, tá? Tem esse botão. Nesse botão, os serviços que foram feito deploy, eles vão aparecer. Então eu tenho o meu serviço cadastrar, o meu serviço consultar, ambos utilizando a tecnologia JSON como parâmetro de envio e recebimento de informações. Então eu clico aqui primeiro em Delete, ou seja, sempre que você precisar mexer em alguma coisa na sua aplicação, você primeiro precisa deletar o pacote publicado antes de publicar o pacote alterado. Então agora que eu o deletei, eu consigo fazer um novo deploy dentro desse nosso servidor. Clico aqui para fazer o refresh, aqui está a minha operação novamente. Bom, eu vou clicar duas vezes aqui no JSON, ele foi atualizado no meu arquivo .json e eu consigo visualizar, tá? É um esquema padrão utilizado para a construção das aplicações client. Com esse arquivo você consegue criar clientes de qualquer outro tipo de linguagem de programação. E é exatamente com base no JSON que a Micro Focus desenvolveu uma aplicação, uma funcionalidade na verdade, para gerar aplicações client em COBOL. Para que eu consiga testar essa minha aplicação antes de gerar um client em outra linguagem, em Java, C#, eu consigo testar se ela está funcionando em COBOL mesmo. Então eu clico com o botão direito aqui no Web REST e seleciono Generate Client. Eu indico que eu quero que essas aplicações COBOL elas sejam incorporadas nesse meu projeto corrente. Clico em OK. Um novo diretório chamado Client ele foi incorporado dentro desse nosso projeto. Então eu tenho aqui o Client e dentro dele eu tenho duas aplicações. Eu tenho a aplicação -app e a aplicação -proxy, tá? É uma divisão bem clara do front-end, da camada de interface com o usuário e a camada de comunicação com o web service. Eu clico com o botão direito aqui dentro desse app.cbl e seleciono Run as COBOL Application. Nesse momento ele pergunta para mim qual é o endereço do serviço que eu quero construir.
Eu posso deixar essa informação em branco, porque como o client ele foi gerado já com base na minha aplicação, todos os endereços eles já estão configurados lá dentro. Eu não coloquei nenhuma camada de segurança dentro desse nosso projeto, então ele não vai pedir usuário nem senha. E aqui eu tenho as duas operações disponíveis dentro do nosso serviço, a cadastrar e a consultar. Eu vou cadastrar um novo cliente. O código desse cliente vai ser o código 3. O nome vai ser Esmeralda Coral, Joaquim Floriano, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, sexo feminino. File status ali de retorno 00, ou seja, o meu arquivo ele foi cadastrado com sucesso. O meu registro foi cadastrado com sucesso no arquivo. Aperto Enter. A aplicação ela se encerra, tá? Ela não tem lógica para voltar no início da aplicação, então eu clico novamente e seleciono Run as COBOL Application. Agora a gente consegue consultar as aplicações que foram, os registros que foram armazenados ali. Consulta, opção número 2. Qual é o código que eu quero pesquisar? Vou pesquisar o código 2. Então o retorno 00, ou seja, eu consegui encontrar o código 2 e abaixo as informações, tá? Os dados, o código, nome, endereço, cidade e assim por diante. Vamos executar novamente para ver se o código 3 que a gente acabou de inserir ele está lá também. Então, as 3 primeiras informações em branco, consultar a opção número 2, código 3, está lá Esmeralda Coral. Bom, a arquitetura do JSON nos permite fazer uma série de pesquisas com as chamadas URIs, ou seja, são chamadas diretamente do endereço, por exemplo, do browser. Eu consigo fazer um teste rápido aqui. Eu até salvei já o endereço, aonde eu consigo colocar. Deixa eu aproximar aqui para vocês observarem. Eu consigo colocar o endereço do nosso servidor, tá? Que é o localhost. Esse endereço padrão que foi informado para a gente no momento em que nós fizemos o deploy, e a informação que a minha aplicação ela precisa para executar. E o código de retorno é o arquivo JSON, que é justamente aí interpretado pelas aplicações cliente. Então, se eu troco aqui do código 1 para o código 2, ele traz a Ana Cláudia, código 3, a Esmeralda, e o código 4, 23, file status 23, registro não encontrado dentro do meu arquivo. Tá? Ou seja, essas facilidades você consegue inclusive fazer direto pelo browser. Bom, como eu falei que essa parte do nosso endereço aqui, ela está já embutida dentro do meu serviço, eu consigo visualizá-la voltando na tela de administração do Enterprise Server e clicando em editar na operação que eu desejo saber o endereço. E está aqui. Temp-pat /webrest /1.0. Esse jogo da velha aqui do serviço, vocês trocam pela barra e ele vai funcionar. Depois do cadastrar, coloca o ponto de interrogação e os atributos que você precisa chamar. Bom, a aplicação ela é uma aplicação simples, porém funcional, acessando arquivos de dados COBOL. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem um pouco da mecânica de funcionamento dessa comunicação da aplicação COBOL legada com a arquitetura REST sendo hospedada dentro do nosso Enterprise Server. E que vocês consigam fazer as construções de vocês, os testes de vocês, pensem em quais módulos das suas aplicações, em quais sistemas dentro da sua empresa vocês
acham importante trazer para esse mundo, tá? Lembrem-se que nem todas as aplicações são ideais para se converter para web services, mas outras são fundamentais que sejam, principalmente aquelas aplicações onde você envia e recebe informações para outras organizações ou para outras áreas da sua empresa, até mesmo comunicações com outras linguagens de programação. Muitas vezes a forma de comunicação e passagem de parâmetros entre um sistema e outro, com a utilização do web service, ele se torna muito mais fácil. Então fica isso como lição de casa para vocês. Voltando para a nossa aplicação, para a nossa apresentação, perdão, eu gostaria de informar que o nosso próximo webinar é no dia 15 de fevereiro, tá? Apesar de estar ali 2016, é 2017, perdão por isso, acontecerá às 10 horas e será uma introdução a um novo produto da Micro Focus chamado COBOL Analyzer. O COBOL Analyzer é uma ferramenta de análise das aplicações COBOL, uma ferramenta de APM. Ela foi lançada agora no dia 30 de novembro, não sei se vocês conseguiram acompanhar o lançamento mundial dela, a gente enviou os convites para a nossa base instalada, mas se vocês não puderam assistir, no dia 15 de fevereiro do ano que vem a gente vai fazer uma introdução a essa ferramenta fundamental hoje, nos dias de hoje, para os desenvolvedores e analistas COBOL. Espero que vocês tenham um ótimo Natal, um bom Ano Novo. Eu não vou abrir para perguntas, eu peço que vocês enviem as suas perguntas e as suas dúvidas para o meu e-mail ciro.coral@microfocus.com e que vocês sempre consultem os nossos usuários nas redes sociais, no Facebook, YouTube, Twitter e no LinkedIn, para estar sempre a par aí das novidades, tá? Conto com vocês, muito obrigado pela participação de todos e um excelente dia. Até mais.